Bom dia, que Deus abençoe cada passo do seu caminho hoje. Comece o dia com oração e fé. As outras coisas Deus cuida. As outras coisas Ele acrescenta. Não precisa preocupar com a ressurreição de Lázaro, não. Tira a pedra. O nosso trabalho é tirar a pedra. A ressurreição acontece. Então comece o dia com oração e fé. O resto é com Deus. Deus cuida. Deus sempre cuidou, não cuidou? Ele está cuidando e Ele cuidará de ti. Quando eu chegar lá na glória e rever os queridos meus junto ao rio de águas puras que emana do trono de Deus,
Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O hino que acabamos de ouvir, a leitura da Bíblia, a pregação, não é imaginação. Não é apenas pensamentos positivos. Ou são as infalíveis realidades da palavra viva do Deus vivo. É assim diz o Senhor. Oh, como naquele grande tempo, que gozo será. Então, se me foi prometida a ressurreição desta velha casa de pestilência mortal em que vivo agora, se me foi prometido uma redenção, um corpo novo, novinho em folha, que nunca ficará velho, nunca perderá o vigor, eu tenho que ter algum tipo de penhor disso, da expiação para provar a mim que vou tê-lo. Qual é o penhor? O Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Deus nos deu o penhor, o Espírito Santo. Esse é o preço, né? Nos deu o penhor. Pagamento antecipado, né? Penhor. Então, isso é uma garantia. O penhor é uma garantia do pagamento. Que o penhor, ele continua até que seja feito o pagamento. Você, às vezes, penhora um cheque, né? Chamam de cheque calção, é um penhor. Você penhora sua casa como quando faz um financiamento, lança mão de um crédito. No banco você penhora sua casa, penhora seu carro. Aquela casa é uma garantia do pagamento. Se você não conseguir efetuar o pagamento, o banco tem a garantia do pagamento através do que foi penhorado. Então, nunca ficar velho, nunca perder o vigor. Eu tenho que ter algum tipo de penhor disso, da expiação, para provar a mim que vou tê-lo. Isto é, quando você vê um homem deitado, acamado, com câncer, e nossos queridos médicos disserem, está fora de nosso alcance. Quantas vezes você já ouviu isso? Acredito que não estou falando com ninguém que já não ouviu isso a seu respeito, ou a respeito de um parente, de um ente querido, de um filho, uma filha, um ente querido, muito querido. É muito difícil ouvir isso, não? Está fora de nosso alcance. Claro. A medicina tem os seus limites. O médico tem seus limites. A ciência tem limites. Às vezes nós falamos para a igreja, Deus vai onde a medicina não vai. Você não pode negligenciar tratamento, especialmente o tratamento preventivo. O melhor tratamento que existe é a prevenção. Tratar da saúde é mais fácil do que cuidar da saúde, é mais fácil do que tratar de doença. Uma doença crônica é mais difícil, né? Então é mais fácil cuidar da saúde. Mas Deus está na medicina.
Só que ele não está limitado à medicina, ele vai além da medicina. Quando chega esse momento do médico dizer está fora de nosso alcance, aí você se ajoelha e pede ao querido Senhor Jesus, de acordo com sua palavra e sua expiação. E ele prometeu fazê-lo. E ver aquele homem se levantar e se tornar um homem saudável, robusto e de rosto corado, vou lhes dizer, é o mel mais doce que você já comeu. Isto mesmo, certamente é. E temos certeza disso, Deus assim o disse. A redenção, o livro da redenção. O cumprimento de Romanos 8, 22 e 23. Eu disse no culto anterior que os mais belos hinos, as mais belas poesias, as mais belas orações, não aquelas orações com palavras que você precisaria de um dicionário para saber o que significa, oração tão fantasiosa e tudo. Não é isso. Não é isso. Às vezes a oração que nem palavra sai. A gente só está ali na presença de Deus, só chorando, lágrimas descendo. E às vezes você não consegue falar palavras sábias. Eu sempre observo o livro de Jó, aqueles amigos de Jó. Olha que eles falaram coisas profundas demais sobre Deus para Jó, condenando Jó. Falavam da santidade de Deus, da pureza de Deus e condenavam Jó. Mas eles falavam verdades, coisas profundas, profundas demais, palavras lindas. E cada um queria ser mais o dono da verdade. Um deles, o mais novo, disse, creio que foi Eliú, disse para os outros, eu por respeito a vocês que são mais velhos, eu fiquei calado até agora, mas agora eu vou falar porque a sabedoria está comigo. Vocês são mais velhos, mas vocês não sabem o que eu sei. E aí passou a falar coisas, falou coisas profundas demais. Depois Deus disse para eles, vai lá, pede Jó para orar por vocês, porque a oração de Jó eu aceito, a de vocês eu não aceito. Eu aceito a face de Jó, mas a face de vocês eu não aceito, porque vocês não falaram retamente, embora falou bonito demais. Fantasiou muito a grandeza e a santidade de Deus. Tem certas adorações que não é adoração, é lisonja. Você vê pessoas, você vê determinados cultos e mulheres todas pervertidas e homens pervertidos e cantando e tanta coisa, eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Só lisonja. Deus não aceita lisonja, não. O que Deus aceita é a verdadeira adoração. Lisonja é abominável. Mas essas adorações hoje não passa disso. Não passa. O que os amigos de Jó fizeram, lisonjeavam a Deus. Mas ai deles se Jó não tivesse orado por eles, não tivesse intercedido por eles. Um homem simples. Irmãos, a oração quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, quanto mais quebrantada. Porque a um coração quebrantado, Deus não despreza. Salmo 51. Às vezes não sai nem palavras, tem momentos. Mas ali está um coração quebrantado, o espírito contrito, quebrantado, o qual o Senhor não despreza. Isso fala muito mais alto a Deus do que aquelas orações
impressionantes. E os mais belos hinos, as mais belas orações são extraídas da aflição. Quanto mais aflição, mais nós entramos nas regiões celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi daquela terrível situação, daquela terrível tentação que Sansão sofreu, que ele extraiu o mel mais doce que ele já havia comido. Deixa eu voltar aqui e ver aquele homem se levantar e se tornar um homem saudável. Quantos milagres, quantas curas. Uma cura vindo do lugar mais improvável, da situação mais improvável. Irmãos, Deus está no improvável. Quando o médico diz assim, está fora de nosso alcance, é câncer grau 3, grau 4, está fora do nosso alcance. Você dizer assim, mas doutor, Deus é especialista em fazer coisas que os homens não podem fazer. Mas isso é muito improvável. O médico diz, mas é improvável. Como que você vai provar isso? Isso é improvável. Mas Deus está no improvável. Deus está no impossível. Deus está quando Deus está mais ao nosso alcance, é quando tudo fica fora de alcance dos homens. Então você se ajoelha e pede ao querido Senhor Jesus, de acordo com sua palavra e sua expiação, e ele prometeu fazê-lo. E ver aquele homem se levantar e se tornar um homem saudável, robusto, de rosto corado, vou lhe dizer, é o mel mais doce que você já comeu. Isso mesmo, certamente. E temos certeza disso. Deus assim o disse. A redenção, o livro da redenção. Agora, eu quero que nós fiquemos com isso nesse culto doméstico. Vamos ficar com isso. Voltando aqui à Escritura, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, contrações. A terra está sofrendo contrações, a natureza está sofrendo contrações, dores de parto. E não só ela, não só a natureza, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A nossa alma já foi redimida. Nossa alma é vagão selado. A salvação, a redenção da nossa alma é assunto consumado. É indiscutível. É inquestionável. Se existe uma coisa que você não precisa ter medo, meu irmão, minha irmã, é de perder a sua salvação. Perder sua eleição, perder sua salvação, isso é impossível. Nós podemos sofrer muitas coisas, muitos fracassos na vida humana aqui, mas na salvação não. Podemos sofrer o que for neste corpo, mas na alma não. A alma é intocável. Então, mas o nosso corpo ainda não foi redimido. Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso
corpo, assim como a nossa alma já foi redimida. O que estamos esperando agora? A transformação, nós os que estivermos vivos, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18 em diante. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade. Quer dizer, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não vemos, mas cremos. E com paciência o esperamos. É o próximo passo de Deus conosco agora, queridos irmãos e irmãs. O próximo passo de Deus com a igreja agora é a ressurreição daqueles que dormem em Cristo e a transformação daqueles que estiverem vivos. Nos ajuntaremos aqui e subiremos a encontrar o Senhor nos ares, quer dizer, na sexta dimensão, nas bodas do Cordeiro, melhor dizendo. A encontrar o Senhor nos ares, não na sexta dimensão, mas nas bodas do Cordeiro, quer dizer, no céu. É o que é o próximo passo de Deus conosco. Aí completa com a redenção do nosso corpo, então consuma, completa a obra da redenção de todos os eleitos, de todos os filhos e filhas de Deus. Não estou falando aqui de membro de igreja, não, irmãos. Estou falando de membro, não. Estou falando de filhos e filhas de Deus, membros do corpo de Cristo, eleitos e predestinados. É disso que se trata. É disso que estou falando. É sobre isso que estamos falando. Que nós falamos aqui todos os dias. Amém. Fica esta a meditação para todo esse dia, lá no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja hoje, esta bênção te acompanhe. A bênção da cura divina te acompanhe. A bênção da cura divina esteja aí na sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.